Oi, galera do Redação em Gramática Zica. Eu sou a Manu e tô aqui para falar hoje sobre medicina em Buenos Aires. Eu tenho 21 anos e tô cursando o terceiro ano. Tell me how you wanna do whatever if you like it like that. Pupilinhos! Ai, tia professora, tudo bom com vocês? Gente, vocês viram, eu estou aqui com a linda da Manu e ela vai dar hoje uma entrevista. Por quê, professor? Porque muitos alunos perguntam isso pra gente. Ai, como que é? A gente estuda tanto para os vestibulares aqui do Brasil e eu recebo um monte de perguntas. Como é que fazer fora do país, né? A faculdade de medicina, como que funciona fora do país? E aí eu trouxe essa minha ex-aluna, né, para mostrar um pouquinho para vocês. Ela tem essa experiência e vai trazer um pouquinho pra gente como é que funciona, certo? Eu selecionei aqui umas perguntas básicas, né, que todos nós temos essas dúvidas. E aí eu coloquei lá na nossa página do Facebook. Se você não curtiu, faz favor de curtir, tá perdendo tempo por quê? facebook.com/redação e gramática. A gente sempre interage por lá. Coloquei lá um post e o pessoal começou a colocar perguntas para fazer para Manu, né? Nada mais justo. E aí eu misturei aqui, algumas já tinham a ver com algumas coisas que eu tinha escrito e outras são perguntas de vocês, beleza? Vamos começar. Tá de boa? Tô de boa na lagoa. A vida tá boa? Tá muito boa. Tá bom viver lá? Tá caro? Tá Como demais. é que Tá caro demais. tá? Tá caro, né? Mas a gente tá vivendo. Tá indo. Tá O indo. dólar subiu, mudou o presidente, não é verdade? Isso tudo influencia. Então é importante que a primeira coisa que vocês saibam é olhar o dólar, olhar como que está a economia do país, porque não é simplesmente vamos nos aventurar, né? Eu acho isso mesmo. Então vamos lá. Primeira pergunta, tá? É uma pergunta que eu vou embutir com uma aluna nossa, que é a Tiffany, e ela disse o seguinte, né? Por que medicina? Teve uma escolha? Foi uma escolha sua ou foi uma influência de alguém que normalmente tem aquele pai, aquela Sim. mãe, né, filho? Vai ser médico, engenheiro, advogado, né? O resto Sim. tudo é pobre, só médico que é rico. E às vezes rola muito essa pressão. É complicado, né? Como que você soube, né? Por que medicina? Como que você soube que queria medicina? E aí, a outra pergunta eu vou embutir aqui, quantas horas de estudo, essas questões eu vou embutir numa outra aqui também, falar um pouquinho de rotina Sim. de estudos. Vamos lá. Então, o fato de querer medicina pra mim foi bem gradativo, porque eu acho que não é uma carreira que você olha assim de cara e fala tipo, meu Deus, eu tenho muita vontade de fazer isso, porque vem aquela coisa que você falou mesmo, a influência da parte econômica, eu pensava muito. Sim. Porque se os meus pais iam ter como me bancar, como fazer pra pagar todos os meses, então sempre ficou muito isso na minha cabeça. É a realidade da maioria, né, na verdade. Era o sonho, mas, tipo, ficava muito isso martelando, porque eu sei que meu pai não ia ter essa condição tão grande. Por fora da mensalidade, todas essas coisas também tem livros, tem coisas que devem se comprar, então é bem complicado. Mas eu sempre achei que eu ia fazer algo na área da saúde, por mais que não seja medicina ou outra coisa, eu também sempre achei. Mas quando eu comecei a fazer farmácia, que eu vi que não era aquilo que eu queria mais pra frente. Você fez O técnico. técnico em farmácia, né? Aí eu falei, eu acho que isso aqui não vai vingar na minha vida, eu vou ter que fazer isso, vou ter que me arriscar. E foi quando eu falei, não, eu acho que eu vou fazer medicina mesmo, vou dar minha cara a tapa, vou estudar, vou tentar uma federal primeiro de tudo, né, pra ver se a gente consegue. Caso não, a gente vai vendo, mas acho que quando você se decide mesmo, poxa, por mais que tenha muita luta e muito problema, é isso que eu quero pra minha vida. Demorou, teve muito problema mental, eu acho, mais do que físico, mas eu consegui resolver isso pra mim, falar que era isso. O interessante do que ela fala pra mim é que a gente normalmente vê muitos relatos dos alunos, eles falam assim, tem muita gente que sabe que quer medicina desde sempre, a pessoa já cresce sabendo que quer medicina. E tem gente que é um processo, né? E aí, quando você decide por um curso que tem um grau de dificuldade tão alto, que dedicação, tempo, né, gente? É um curso integral. Você não vai fazer medicina de manhã e trabalhar à tarde. Claro. Não existe. Você vai estudar manhã, tarde, noite, madrugada, né? Muito. Porque você precisa revisar matéria, enfim, ela vai contar um pouco disso pra gente. Mas normalmente, ela tá mostrando pra gente que é um negócio que ela teve que se decidir e organizar-se mentalmente pra falar, é isso que eu quero, entendeu? E como que eu vou chegar até lá? Porque é a realidade de muitos, né? A maioria, a gente sabe que a vida não é fácil, não é barato estudar no Brasil. Independente do curso que você queira cursar, né? Ainda mais um curso de medicina, que depende integralmente de você. Sim. Então foi um processo, né? Foi um processo. Ok. Foi uma escolha também, já Sim. respondido. Uhum. Você que falou e falou, pensou e falou, não, é isso que eu quero. Da minha vida. Beleza. Já tem ideia da especialização?
Então, eu acho que eu já sei mais ou menos o que eu quero. Eu acho que é oncologia, porque é uma carreira muito linda, é uma coisa que mexe muito com o meu sentimental e eu acho que eu vou dar bastante bem nessa parte. Pode ser que mude, né? Porque Ainda ali tem muita nos coisa. últimos anos tudo pode acontecer. Mas eu acho a oncologia bem legal mesmo. Show. Tá decidido ainda, por enquanto. Tamo aí, né? Por Tamo esperando. Outra pergunta muito legal que chegou aqui é: tentou vestibular no Brasil antes? Como que foi? Então, eu tentei vestibular, mas já sabia mais ou menos que ia ser difícil, né? Como todo mundo sabe, vestibular para medicina não é fácil. Você tem que ter muita vontade, muito esforço, se dedicar muito. Acho que mais ou menos deixar toda a sua vida e se dedicar a isso, né? Sim. Trabalho, família, amigos, você vai ter que passar esse tempo agora estudando para o vestibular de medicina, que é bem complicado aqui no Brasil hoje em dia. Mas eu tentei sim, eu tentei a FUVEST, a Unicamp e uma faculdade de medicina ali no ABC. Eu consegui passar até na primeira fase, mas a segunda fase já me complicou bastante, até porque na época eu trabalhava também, então foi bem complicado, bem difícil. Mas assim, é aquilo, eu acho que se eu tivesse mais enfoque, mais vontade para isso, eu acho que até conseguiria, mas as situações, né? Você tem trabalhava. situações que hoje em dia o jovem trabalha e estuda, né? É muito difícil você ver pessoas que só estudam, né? Porque tem que ter aquela... A situação do país, né, nos coloca hoje em isso, dia né? é E bem medicina, complicado. todo mundo sabe, questão de rotina de estudos é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa próxima pergunta. Você trabalhava e estudava ao mesmo tempo, né? Sim. Você fazia o cursinho, que eu Uhum. dava aula pra ela no cursinho e tal. E como que era a sua rotina de estudos nessa loucura aí? Então, eu ia pro cursinho aos sábados, né, que eu fazia o intensivo, e durante a semana eu tentava mais ou menos me organizar nos meus horários possíveis, mas o meu horário fixo mesmo era mais à noite. Certo. Era mais à noite, assim. Também não era um período tão grande, era uma coisa bem, como fala, bem ajustada, porque no outro dia eu já tinha que levantar cedo e toda essa coisa. Então, era bem complicado, me sentia muito cansada e me sentia que eu não conseguia chegar naquilo que eu planejei para estudar durante o dia. Sim. E ficava meio frustrante para mim. Então, foi como que eu acho melhor largar isso e tentar outras opções. Foi aí que eu encontrei lá as faculdades lá e comecei a buscar a maneira de ir para lá, ver documentação e tudo, porque eu acho que aí eu me encaixaria melhor. Okay. Porque essa dedicação eu não estava tendo no momento. Porque quando você continuasse aqui também no Brasil, você ia ter que continuar trabalhando. Sim. E tudo mais, né? É complicado. Ok. Você tinha, tipo, o dia que estudava cada matéria, mesmo sendo um pouquinho cada dia por noite, você separava o horário, assim? Segunda eu vou estudar tal matéria, terça eu vou estudar tal conteúdo? Sim, eu me organizava bem. Separava por dia, assim, a quantidade de matéria, a quantidade de coisa que eu tinha para estudar, para tentar chegar naquele denominador comum. Mas, infelizmente, eram poucas vezes que eu conseguia chegar pelo cansaço e por as coisas do dia a dia. Okay. Era bem complicado. Então, acho que para um estudante que quer fazer medicina e que trabalha, exigir uma força meio do âmago, assim, sabe? Sim. Para você ter bem enfoque naquilo e falar, nossa, é isso que eu quero mesmo. Okay. Ou se não, melhor largar o seu trabalho, sei lá, e se dedicar completamente a isso para passar no vestibular e ir para uma faculdade muito boa. Mas só larga o trabalho se você tiver quem te dá comida. Né? Se o pai falar, tô bancando, aí você larga. Senão vai passar um pouco de fome. Dói, fome machuca. Talvez daqui a uns 8 anos você consiga. Aí o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, pai. Agora quem vai te dar comida? Vamos lá. Próxima pergunta. Como é o processo seletivo lá fora? Como você começou a pesquisar e como que é esse processo seletivo? Então, o processo seletivo lá é bem diferente daqui. Falam que lá não tem vestibular e que é uma coisa muito mais fácil. Sim, é muito mais fácil. Mas existe e existe um método de ingresso, que é o que o pessoal mais vai, os brasileiros vão, é para a faculdade federal, que seria uma federal mesmo, que é a UBA, que se chama CBC, o método de ingresso. E aí você tem 6 matérias, você pode aprovar essas 6 matérias de 1 a 3 anos. Eles te dão esse período aí. Você não faz uma prova quando você entra, mas você tem 6 matérias que você meio tem que você vai 2 cursar. anos pra cursar essas 3 anos, pra você ir cursando e tudo mais direitinho. O problema isso seria um vestibular de lá. Isso seria o vestibular dessa faculdade, no resumão aqui.
E o problema é que o lugar é muito cheio, porque por mais que tenha muitos brasileiros, vai ter muitos mexicanos, colombianos e pessoas de todo mundo, porque é um lugar que você não vai pagar nada, é uma federal, né? Eles vão te oferecer isso. Mas Então, você... só pra gente entender, você chega lá, Aham. faz uma inscrição Sim. e eles te mostram as matérias. Ó, você tem Sim. 6 matérias obrigatórias pra cumprir em 2 anos e você tem que ser aprovado nessas 6 matérias. Sim. Ou seja, o vestibular de lá, gente, dura 2 anos. 3 anos, né? É 3. 3 anos você Aham, tem pra cumprir. aham, 3. Dura 3 anos e são 6 matérias. Ok, então na verdade você estuda pra poder ser aprovado Sim. continuamente. Ok. A maioria das pessoas consegue aprovar em um ano só e no outro ano já tá, porque não é uma coisa tão de outro mundo, tão surreal. Mas tem gente que leva 2, tenho amigos que levaram 3, então é uma coisa que a gente coloca como prazo, assim. E Você cumpriu em? eu fiz em um ano. Ok. Eu fiz em um ano essas matérias. Não consegui aprovar as matérias finais, que eram química, porque eu vi que não era aquela faculdade que eu me encaixava pela quantidade de gente mesmo. Porque quando você tá num lugar que razoavelmente são poucas pessoas, você consegue se identificar melhor. Lá é mais ou menos 200, 300 pessoas por sala. Então era bem complicado. E na carreira propriamente dita, é muito mais. Porque pra você ter uma ideia, no ano passado entrou mais de 5.000 pessoas pra área de medicina na UBA. Tipo, é muita gente. É muita gente. Vamos enfatizar? É muita gente. E pra medicina, tipo, você viu o preparado, que é como se fala? É o ser humano lá gordinho que a gente tem que estudar. É 400 milhões de pessoas em cima daquela pessoa ali. Você tem que ter um espaçozinho pra você encontrar. Você não tem muito contato direto com o seu professor, porque obviamente é muita gente. E segundo que lá, uma coisa que eu não gosto, que tem os ajudantes de cátedra, que são os alunos dos últimos anos que te dão aula. E esses alunos dos últimos anos que te dão aula não estão muito afim na maioria das vezes. Então é um conhecimento meio ralo, eu acho. Então eu não consegui desenvolver muito bem essa parte. Então a faculdade, para mim, a UBA, não se encaixou muito bem. Mas para muitos amigos, esse método e essa forma funcionou. Depende de pessoa para pessoa, mas exige muito mais de você estudar, porque você não vai ter contato direto com o seu professor, você vai ter os ajudantes lá que vão tentar te ajudar. É muita gente, é muito mais exigente. A situação da faculdade é bem precária, é bem desordenada. Então, num sentido geral, é complicado. Como se fosse toda a faculdade federal que a gente passa por uns perrenguezinhos. Mas no final de tudo dá certo. Depende da sua vontade daquilo. Você conseguiu. Então, aí eu transferi para uma particular, que se chama UCES, é a minha faculdade, e ela é muito boa, é excelente. E o mesmo professor que eu tinha, que eu ia ter lá, se eu ingressasse mesmo, eu encontrei na minha faculdade. Hoje em dia eu posso conversar com ele. É outra realidade, eu né? posso chamar ele no e-mail e perguntar tirar minhas dúvidas com eles, que vai ser tudo tranquilo. E é o mesmo professor, e essa foi minha diferença, assim, master, porque agora eu tenho contato com ele, ele tira minhas dúvidas e eu sou feliz demais. Você sabe que até antes eu não tinha. Que antes eu não tinha. Muda então, até a postura um pouco do professor. Então é o que a gente acha muito assim, né? Não, tem que ser a pública, que não sei o quê, e de repente você chega lá, eu tô falando, gente, que estamos falando aqui da Argentina, tá? Não tô falando aqui do Brasil. Então, você chega lá, aí você vê que a realidade é outra. Claro. Ok, então vale a pena apostar numa particular. Vale a pena, porque são várias e são boas também. Próxima pergunta. Como é sua rotina de estudos hoje? E preparem-se pra ficar chocado, porque quando ela me contou o que ela faz, eu falei, é de outro mundo. E eu quero saber se vocês também. Se alguém quiser a mesma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Só mais um detalhe. O link da faculdade dela, tudo mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês pesquisarem e tudo mais, beleza? Vamos lá. Como que é a sua rotina de estudos hoje? Então, hoje em dia, minha rotina de estudos está muito mais louca do que antes. Porque o difícil não é entrar, o difícil é sair vivo da faculdade. É sair ileso, sem cicatrizes. Né? Como que funciona? Então, hoje em dia, como eu chego muito tarde em casa, eu deixo pra, tipo, quando eu chegar, não tomo banho e não faço nada. Já durmo. Já chego dormindo, largando as coisas. Tento meio que acordar por volta das 00:30, por aí. E aí eu começo a estudar, porque no horário da madrugada que a minha mente focaliza só pra isso, só pra estudar. E fico direto. E depois de manhã cedinho eu vou pra faculdade. Que hora você vai pra faculdade? Umas 7 e pouca, eu tenho que estar lá. Então é esse horário, toda madrugada eu tiro pra estudar. Então você sai de casa de manhã às 7, vamos falar, umas 7, 7:30 da manhã,
Estuda durante todo o dia. Qual é o horário que acaba a sua última aula do dia? Mais ou menos 6, 7, por aí. Da noite. Tem umas aulas que são intercaladas. Então tem dias que a gente consegue voltar antes, que eu durmo um pouco mais. Tem dias que eu volto tipo 10 da noite. Ok. Né? Eu não durmo nada. De forma geral, vamos colocar assim. Ela sai de casa às 7 da manhã, volta pra casa às 7 da noite. Por exemplo. É uma assim, rotina né? mais comum. Vai. Você chega em casa, dorme. Sim, durmo. Umas 8 da Hashtag noite. partiu dormir. Das 8 da noite até meia-noite, mais Sim, ou menos. mais ou menos. Aí depois eu acordo, como alguma coisa, meio que janto, né? E aí fico direto. Porque Estuda durante toda a madrugada e já Sim, vai direto pra já vou faculdade. direto. Eu tô em choque. Rolam uns corretivos aqui, mas tudo bem. Tudo bem, gente. Tá uma Corretivo existe pra isso, não é verdade? É verdade. Maquiagem tá aí pra isso. Eu fiquei chocada, porque assim, a minha preocupação é uma questão, por exemplo, de saúde. O que ela me falou que eu acho muito interessante? Ela não utiliza nenhum tipo de medicamento, coisas desse tipo, mas muitos alunos se arriscam, né? E utilizam esse tipo de medicamento, Pra alguns se manter, tipos, né? pra se manter vivo, acordado, coisas desse mesmo? gênero. Fiquem atentos, tá? Isso é prejudicial à saúde. Muito cuidado. Às vezes esse tipo de coisa não vale a pena, não vai te trazer um retorno porque você não vai render quanto você acha que renderia tomando isso, ok? Fiquem atentos. Muito boa e muito louca. Gente, eu dou 10 horas da noite, se eu não estiver dormindo, eu já fico no mau humor. Mas no Meu mau Deus. humor, eu preciso dormir Então cedo. você não daria nunca pra medicina, fica aí mesmo. Eu sou letras, eu sou letras. Chama que dá. Por favor. YouTube vai me dar o cadastro para eu levantar. Voltamos aqui agora com mais uma pergunta maravilhosa depois dessa rotina louca dela. Nunca vi alguém dormir. Gente, como que dorme 4 horas, 3 horas por dia e fica vivo? Até o final do curso você morre. Será que eu sou zumbi? Talvez. Opa. Tem isso também. Vamos lá. Próxima pergunta também saiu do pessoal do Facebook. O que você não gostou no curso até agora? Que é uma pergunta do... não. Porque você acha que você vai entrar na faculdade? Eu tô parecendo Faustão, né? Eu faço a pergunta e eu Errou! eu vou falar um negócio pra vocês de experiência da vida, tá? Fala Escuta, aqui. tia. Momento de emoção. Quando a gente entra numa faculdade... Quando a gente entra numa faculdade, a gente fala assim, não, esse curso é o curso da minha vida. Tudo que tiver nele. Olha essa grade horária, eu vou amar tudo. Mano. Chega na faculdade, você não gosta da matéria, você não gosta às vezes nem do professor, você não gosta nem da faculdade, você não gosta nem de você. O amor próprio acabou. Não é? E aí você acha que vai gostar de tudo? Não tem como gostar de tudo, gente. Tanto porque você sempre vai se especializar em alguma área. O que você não gostou ou não está gostando do curso? Então, uma das coisas que eu odeio, né? Nem que eu gosto, eu odeio pra tudo, é que lá a gente tem um método bem diferente daqui. Não sei muito bem como é aqui, mas lá é assim, a gente tem 4 provas por ano, e depois dessas provas, cada matéria a gente tem uma prova final. Nessa prova final, é uma prova que vai ter toda a matéria das 4 provas, e na maioria das vezes, 99,9%, é oral. Então... Prova oral. Prova oral em O professor fechada, senta né? na tua frente e faz uma pergunta? Mas é assim, uma pergunta por aluno ou são várias? São várias perguntas no meio de todo mundo, ele te Porque chama tem que particular. humilhar, né? Rola uma humilhação ali. Então, e tem a parte teórica que é oral e a parte prática que também é oral. Então já rola uma tensão fenomenal. É coisa de outro mundo. Caraca! E você aí reclamando que seu professor de matemática cobrava tabuada. Vai bem fazer difícil. prova da faculdade de medicina, É do bem oral. difícil. E o infelizmente é que eu tenho amigos que não conseguem aprovar provas orais, não por conta que não sabem a matéria. Os caras sabem pelo idioma, porque não conseguem se expressar. Não consegue. Na hora ali é bem complicado você entender uma coisa e a pessoa quer outra. Então, isso exige muito de você, eu acho. O idioma É. foi uma barreira pra você? Você foi falando básico? Como que foi? Então, eu tentei ver as coisas mais básicas, mas não conhecia nada. Tipo, porque dizem que o gachego, que é o espanhol da Espanha, é bem diferente do castelhano, que é o castelhano que eles falam lá. E é bem diferente mesmo. Na prática é outra coisa, parece como idiomas diferentes. Uhum.
E eu não fui, basicamente, não sabendo muito. Acho que a vivência fez com que eu aprendesse bastante. Mas, tipo, é legal você saber, mas não razoavelmente, mas senão que uma coisa mais profunda. Uma coisa mais, assim, conversação do que escrita, pra você se dar bem logo de cara. Pra o pessoal já te enxergar, entendeu? Ver que você é diferente na parada ali. Ok. Não sou qualquer um, não. Ok. Então eu acho bacana isso, porque o pessoal vai pra lá achando que é parecido. Ah, é parecido, uma palavrinha aqui, palavrinha ali, É o e famoso não é. portunhol, né? É, e falam uma blá uma coisa Você já ali. passou alguma situação assim? Então, Escrota. é escrota, porque, tipo, lá é o som, o acento e todas essas coisas bastante diferentes. Por exemplo, o RR com o J, eles têm um som basicamente parecido, só que lá eles têm o correr, que é muito forte. E aqui a gente já fala correr, que é bastante levinho. E o correr pra eles, que é com J, significa transar. Oh, copulação! Acasalamento. Então, você chega pra pessoa e fala assim, me gusta correr? Ele vai falar, opa. Afaste de mim, porque eu só tô te Basicamente, perguntando. eu tô te chamando pra Só tô te copular. perguntando uma coisa tão tranquila, você fala que gosta de correr no parque? Tipo, quê? Então é bem legal E você no saber parque essas ainda. coisas. E no parque, tipo, nojento, vai pra casa. Pode fazer, faz em casa. Então, gente, cuidado quando você vai pronunciar um negócio, Sim. que às vezes você tá chamando a pessoa E pra é outra copular. coisa. Vamos fazer um ato de E copulação. igual também pra eles, transar, que pra nós é acasalamento, pra eles é um beijo de língua. A palavra. Já recebi comentários de pessoas falando, te quero transar, te quero transar, te quero dar um beijo. Aí você fala, ah, nojento. Já chega na balada querendo transar comigo e dá uma ideia. Me leva pra jantar, me dá os bons drinks. Leva no japonês, dá um vinho argentino que a gente pensa. Graças a Deus. Próxima pergunta, depois desse papo sexual, sedutor, sensual que tivemos aqui. Quais os perrengues que você teve que aguentar ou ainda aguenta? E aí, completando com uma pergunta da Mariana Gomes, ela falou assim, tá gostando do curso? E as dificuldades são muitas? Então é uma mescla ali da minha pergunta, né? Sim. O esforço tá sendo recompensado? Vamos por parte. Qual é o perrengue que você teve que aguentar ou ainda aguenta? Então, acho que o perrengue principal é viver lá. Porque, tipo, a faculdade, ela é razoavelmente barata em relação aqui, que é um absurdo. Lá Colocando em valores. Lá corre de 1.000 a 1.800 máximo. Que Reais? você paga reais Ok. numa faculdade. Nada mais exagerado que isso. Então, vale muito a pena. Pra uma pessoa que não tem condição de pagar 6.000 a 8 aqui. Mas o problema lá é a vivência. Arrumar apartamento, porque lá é muito mais apartamento que casa, né? É bem complicado, porque não tem esse sistema de fiador que a gente tem aqui. Então, você tem que dar vários depósitos, que eles falam, depósitos, comissões para imobiliária. Às vezes pede 2, às vezes pede 3, às vezes pede 1, depende. Que é uma grana que você gasta só para poder entrar naquele lugar e viver ali. Tudo bem que o aluguel pode ser barato, mas a grana principal que você tem que dar é a facada no peito. É aquela coisa... É como se fosse um seguro-fiança. Sim. É um depósito que É uma você coisa dá que pros você caras. dá. Depósito, comissão, eles inventam várias coisas pra te ferrar mesmo. Essa coisa do Você estrangeiro. tem que estar disposto a Tem que pagar. estar disposto a fazer isso. Ou senão, a maioria das pessoas optam pra ficar em repúblicas e tudo, mas também lá não sai muito barato república. Por mais que seja uma coisa tão buscada, é bem difícil eu ficar no hostel, ficar no hotel por um tempo, depois ir em um apartamento. Mas eu, por exemplo, já mudei inúmeras vezes, já perdi as contas, já vivi em todos os lugares possíveis, residência, apartamento, com amigo, não sei o quê. Muitas vezes por essa questão mesmo, pela questão de dinheiro, de você ter que... Não é que você não tenha, senão que é uma coisa surreal. Sim. Você tem que dar um jeitinho ali, um jeitinho cá. Quanto que é mais ou menos o aluguel lá, colocando em reais? Uma média? Em reais, mais ou menos, porque lá que você aluga tem tudo incluso. A maioria dos casos, internet, luz, água, os móveis, toda aquela coisa bonitinha. Isso já é um ponto a favor, né? Então, mais ou menos de uns 1.200 a 2.000 e pouco, 2.500 por aí, dependendo do bairro. Tem bairros que são mais requisitados, Porto Madeiro, Recoleta, Palermo, são os lugares que o pessoal busca mais, quer viver melhor, né? Tem uns parques lá pra dar uma corrida. Correr. Como é que é? Correr. Aí, ou se não, mais Centrão. Centrão é mais barato, não é? Mergulho ali, por aquela parte ali, é mais tranquilo. Mas também é bem complicado viver no centro, né? Você tem que estar bem disposto a mais se você quiser
estudar medicina, se quer É dormir barulho bem, é muito barulhento. ou Essa perigoso? última vez eu tava vendo por lá, por 9 de julho. E foi bem difícil. Perto do Obelisco. Perto ali do Obelisco. E Sim. foi bem complicado, porque você tem que estar acostumado com aquela movimentação. Por mais que Buenos Aires seja uma cidade tranquila, no centro é centro, então vai ser bem complicado. Mas eu acho que tem que buscar bastante. Tem uma página que se chama solodoemor.com.ar, que é excepcional. É um lugar que você encontra apartamentos direto com o dono. Legal. Isso é legal, porque aí eles te cobram menos. Vai ter um exagero? Vai ter um exagero, mas pelo menos é uma coisa mais normal. Exagero menos exagerado. Exagero menos exagerado. Vai ser isso. Ou se não, tem um lugar que se chama zonaprop.com. Eu vou colocar esses links aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Fiquem tranquilos. Sim, ou argenprop.com.ar, que também são apartamentos, mas só que são com imobiliárias, aí você tem que dar uma peneirada pra encontrar algo legal. Mas eu já encontrei algo legal por aí, então esse foi, eu acho que, o perrengue principal, sobreviver com essas quantidades de aluguéis e pagamentos e coisas loucas. Comida. Comida é uma coisa muito tensa, porque eu gosto muito de arroz e feijão. Gostamos de comer, né, gente? A verdade é essa. Eu A gente gosto gosta mesmo. de comida. Eu tô comendo tanto feijão que eu acho que eu vou ser um feijão. Porque tá difícil. Excesso de ferro no corpo. Eu tô sentindo aqui, ó, correu um negócio diferente. Tá bem complicado. Eu tô comendo feijão muito, porque lá não tem nada. Ou seja, tem. Mas é diferente o feijãozinho de lá. E como eu não sei cozinhar muito bem, fica uma bosta. Esse detalhe também. Fica uma bosta. Uhum. Então lá tem isso. Eu gosto muito de açaí, lá não tem. Até o leite condensado, essas coisas aqui, é bem diferente lá. Sim. Eu sinto essa diferença na comida. Então, infelizmente, lá eu como muito mal. Ok. Existe uma questão que a gente estava até conversando um pouquinho antes com o pessoal aqui, que é, lá não tem muita variedade de marcas, né? É. Existe por exemplo, é como se lá só tivesse a Nestlé, entendeu? Só Sim. tivesse determinada marca. Não Agora, com esse novo presidente, parece que tá abrindo esse novo rolando mercado, entendeu? Então vai ter uma novas marcas, concorrência, sim. que por um lado é bom, por outro é ruim, né? Tem todo um processo. Mas é assim, A aqui eu variedade vejo, por é exemplo, pequena. vou no mercado, vários tipos de biscoito, vários tipos de coisa, refrigerantes. Lá, esquece. Uma coisa que eu vi que lá tem bastante quando eu fui lá é cerveja. Cerveja. Mas isso fica para um outro vídeo. Fica pro vídeo do alcoolismo. Vai falar daqui a pouco da minha vida. Não, porque lá tem muito, Tem. né? E o pessoal gosta. Opa! Tá bebendo. Pegamos aqui, né? Pior que eu não gosto de beber. Pior que eu nem tomo nada. Não sou muito Não é dessa mentira, vida que tem cachaça. tanta cerveja. E a cerveja lá é meio quente, né? Eles não É. têm o costume de tomar cerveja aqui trincando como o brasileiro. Lá é Você meio viu que eles quente. tomam muito lá, não sei se você conheceu o Fernet, que é tipo... É uma bebida, não sei com o que é feita aquela coisa, que eles colocam Coca-Cola. Não. Isso daí eles tomam muito lá. E é tipo... tudo que cai como bomba. É mesmo? Isso chama Fernet. Fica a dica. Vai pra lá, não toma Fernet, ok? Senão Obrigado de nada. vai se acordar num córrego aí. Obrigado de corpo nada. nu. Vamos lá. Já falamos da dificuldade com a questão da língua. Questão do perrengue. Questão emocional. A família, pra você, fez muita diferença? Tá perto, tá longe? Ou, ok, você tá sabendo lidar bem com isso? Como que é o contato? Foi complicado. Acho que nos primeiros anos rolou muita depressão e cortação de pulso, porque... Normal? Quem Meu nunca? Deus. Quem nunca? É difícil você estudar. Uma coisa é você estudar, voltar pra sua casa, ter o aconchego do seu quartinho, comidinha da mamãe, roupinha lavada. Isso é bem importante. Outra coisa é você chegar, ter que fazer sua comida, lavar roupa e fazer todo esse processo. Então, pesou muito. A saudade é uma coisa que você tem que controlar, porque senão fala mais alto. Tive muitos amigos que voltaram pelo fato de não aguentar essa coisa da saudade, né? Como Normal, né? Seres todo humanos. mundo, né? Que É engraçado, tava né? sozinho. A minha mãe, ela mora perto da minha casa, mas eu também não tenho mais comida. A próxima pergunta é algo que os alunos, né, não foi um só aluno que me mandou, né? Então eu fiz um emaranhado dela aqui e olha só, quem conseguiu colocar isso verbalmente de uma forma mais... que englobou todas as perguntas de uma vez só foi o Caio Spinelli. Ele disse o seguinte: o que preciso fazer para exercer a medicina lá fora, formado aqui, e como fazer para começar o curso aqui e terminar no exterior? Aí depois a gente vai falar da revalidação né, do diploma, Aham. tá?
Como que precisa? Então, eu acho esse assunto bem complicado, porque, primeiro de tudo, eu acho que a pessoa deveria se firmar em terminar a faculdade num determinado lugar. A especialização é legal você fazer em outros lugares e poder buscar isso. Mas eu acho que quando você começa e termina em outro lugar, fica uma coisa bem complicada, porque você pode ver muito bem, por exemplo, Brasil e Argentina. Lá eu tenho um método totalmente diferente do que meus amigos têm aqui. Então, eu acho que, por exemplo, para eles que estão fazendo, sei lá, 4º ano, irem para lá terminar, já seria um baque, porque é você se acostumar com uma coisa que você nunca teve e talvez atrasaria sua vida, porque vai que, não sei, você não consegue, ou você reprovaria, não sei, coisas podem acontecer, tem uma chance grande. Ou se não, um amigo meu argentino vir para o Brasil terminar o curso. Vem aquele baque, pode acontecer que dê certo? Pode acontecer, mas é uma coisa que eu acho que atrapalharia um pouco. Choque de cultura. Ia ser bem complicado. Então, eu acho melhor focar em terminar num determinado lugar e buscar uma especialização em qualquer lugar do mundo, que eu acho muito bacana. Eu já pensei isso, em poder terminar aqui e tudo, mas ia ser muita burocracia, ia ser muito mais problema. Então, é melhor eu terminar meus anos lá, voltar, ver o que eu quero fazer na minha vida por aqui e ser feliz. Okay. Sem atrasar muito tempo, porque todo mundo sabe que medicina dura aí de uns 6 a 8 anos, dependendo do quanto você se dedica. Então já é um período considerável da sua vida que você está se dedicando totalmente a isso. Então tem que levar muito isso em conta para não atrapalhar no meio do caminho. Tá. Eu quero que ela fale agora pra gente um detalhe que você me falou, vindo pra cá, muito interessante. Aqui no Brasil, quando você faz os 6 anos, você se forma clínico. Sim. É assim lá? Então, lá tem essa grande diferença, porque a gente lá se forma médico. Somos médicos, podemos fazer triagens, consultas, o básico. Só que o clínico, que é uma especialização lá que você leva entre 3 a 4 anos mais ou menos, para fazer a mais do que você já estudou, é o que pode determinar as coisas, como seria o médico daqui já formado nesses 6 anos aí que você já falou. Então, para ser clínico Então, lá, clínico seria a mesma lá, coisa que você fazer uma especialização sim, em oncologia, é, em neurologia. Sim, é isso. Então, na minha convalidação do meu diploma, eu tenho o de médico argentino e o clínico brasileiro. Porque é diferente, entendeu? Cada lugar tem o seu método, a sua forma, suas regras, né? É. Ok. Aí agora a pergunta que todos querem saber, né? Como funciona a revalidação de diploma? Então, a revalidação é uma coisa que, meu Deus, pira o cabeção das pessoas. Mas é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças. Tenho amigos que já aprovaram e que viram que não é tudo isso. Basicamente são assim, no Brasil tem determinadas faculdades que aprovaram para eles o método de revalidação pelo MEC. Então você faz a prova tem 2 etapas, uma prova teórica, com acho que 100 perguntas, uma coisa assim, e a prática que você tem acho que 5 matérias. Clínica, oncologia, pediatria, eu acho que, qual era outra? Obstetrícia, e algo de legislação médica brasileira. Tá. Alguma coisa mais ou menos relacionada a isso. E depois tem a sua prova prática, você aprovando, daqui a uns 3, 4 meses você recebe seu CRM e tá tudo tranquilo. Só que é tranquilo na teoria, né? A pessoa tem que se esforçar e estudar bastante para isso. Ainda mais que a gente que é estrangeiro, que está estudando lá, tem que, quando chegar aqui, fazer 3 materinhas para completar tudo isso para poder dar essa prova, para poder fazer esse exame, que são SUS, legislação médica brasileira, e a outra é doenças tropicais, que são matérias que a gente não vê lá para nada, e na sua prova de revalidação você vai ver sim ou sim, como eles falam lá. Então vai ser isso, a pessoa tem que se preparar bastante para esse baque. E outra que tem a diferença de carga horária. Então, na revalidação de diploma, por exemplo, as faculdades de lá não chegam a 6.000 e pouco, é mais ou menos 6.200 horas, mais ou menos, de curso, de carreira ao total. Aqui são 7.200 horas no Brasil, então você vai ter que cumprir essas horas aí que tá faltando. E o revalida, pelo método do governo, do MEC, não aprova isso, então você vai ter que ir para o plano B, que o plano B são as faculdades no Brasil que não têm o método de revalidação do MEC como próprios, que elas fazem do método deles. Você vai lá e complementa esses horários, prestando o seu internato, como se fosse uma residência, para algum hospital, para algum lugar que eles vão te indicar. Então, esse é o método que o pessoal estrangeiro mais vai, porque é o que mais dá certo.
que tem mais aprovação do pessoal. Até tem as faculdades do Mato Grosso do Sul, que eu conheço. Mato Grosso, Tocantins e Minas Gerais, que são essas que já têm um método próprio. E lá na página deles, dessas faculdades, eles dão as provas dos anos anteriores. Então, eles dão esse norte, eu acho, que fica bem mais clara as coisas. Ok. Então, pelos meus amigos que fizeram por aí, foi bem mais fácil pelo que eu vi. Pra cumprir essas horas adicionais Sim. que faltam do curso, Sim. né? E eles te dão essas chances de que você não aprova a prova teórica, mas você pode fazer isso aqui. Você não aprovou a prova prática, você pode complementar suas horas dessa maneira. E daqui a um tempo você também vai receber seu CRM bonitinho de todos os jeitos. Às vezes vai ter que estudar mais ainda, É. mas sai. E outra que tudo isso aí leva uma grana. Cada etapa você também tem que pagar, acho que de R$1.000 a R$2.000, rola um dinheiro aí também. Ok. Que a pessoa tem que se disponibilizar. Isso não tem nada a ver com residência, é uma coisa que você Vai ter faz que fazer do mesmo à jeito. parte. Aham. Que eu, por exemplo, me formo, volto pra cá, sei lá, 2019, por aí, mais ou menos 18. E eu vou ter que fazer isso, vou ter que dedicar 2 anos, sei lá, da minha vida pra isso. Se não der certo, se der certo, vou ter que... Vai ter que dar, Vai certo? ter que dar. Já senão deu ferrou. certo, Tem gente. que pagar a dívida do pai. Né? E uma coisa interessante, você falou, volto pro Brasil. Não pretende trabalhar lá, por quê? Então, eu quero voltar pro Brasil porque, primeiro de tudo, quero ficar perto da minha família outra vez, rever meus amigos sempre, não aguento mais ficar longe deles, é bem complicado. Mas o fato principal é que lá os médicos ganham bem reduzido que os caras aqui ganham, entendeu? Então aqui, por exemplo, o médico recém-formado já ganha uma grana considerável. Agora os médicos de lá é bem escassa a coisa, então é bem complicado. Eu pretendo voltar, tipo, já se formando e já fazendo todo esse processo, já pretendo voltar logo. Uma coisa que ela me falou é que aqui no Brasil a gente valoriza bastante a profissão do médico, né? Há um respeito, até inclusive uma questão de status, Sim. né? Em ser médico. Não que às vezes o aluno vá prestar vestibular por questão de status, não é isso. Tem o sonho de medicina, quer cursar medicina por amar a medicina. Mas existe aqui no Brasil uma cultura do vamos respeitar, Sim. ele é doutor, ele é médico, né? Lá é do mesmo jeito? Então lá, felizmente, para minha alegria, não é, porque passa essa humildade pra gente, sabe? Coisas que eu acho que aqui deveriam ser passadas. Por mais que um vestibular seja quase um prêmio pra você, porque entrar na carreira de medicina é uma coisa difícil, mas eu acho que as pessoas deveriam levar isso um pouco menos a sério, porque O status, né? a coisa do status e da soberba, porque você tá ali muito mais pra ajudar do que pra ser alguém, entendeu? E pra fechar com chave de ouro, a última pergunta aqui que veio da Tati Guerreiro, não é a casa gigante, tem muito mais coisa aqui, mas é que a gente tem que dar uma enxugada, né? O que te fez chegar aonde você está hoje? Eu acho que nada mais, nada menos que a minha fé que eu tenho em Deus, sabe? Porque senão eu não conseguiria passar por todas essas coisas que eu passo sozinha todos os dias. E o apoio dos meus pais fortemente. Tipo, em qualquer circunstância, em qualquer probleminha, eu pude contar com eles, com a força deles, com a ajuda. Eu acho que isso que me faz ir mais adiante. Porque quando você não tem esse apoio da sua família, você não acredita em algo que te faz ser mais forte, ser mais viva pra isso, não dá. Eu acho complicado. E a sua vontade de querer, eu quero muito isso. É o primeiro lugar da minha vida. Você se apaixonou pelo curso. É o que eu mais quero da minha vida. Pode dar tudo errado, pode ser bosta a minha vida. Agora, a minha carreira não. Acho que ninguém pode tocar nisso, porque é tanto amor, é tanto privilégio, é tanta vontade que eu tenho guardado que eu acho que vai ser uma bomba atômica. Muito bonito ouvir isso, né? E uma coisa interessante, gente, é que ela tem um Snapchat, né? Eu vou deixar Sim. também aqui na descrição. Qual que é o seu Snap? É Emanu Guimarães. E lá eu tiro várias dúvidas do pessoal que me manda, mostro Buenos Aires de graça. Olha só. Mostro minha faculdade, não posso filmar mais filmo. Mostro muitas coisas lá, então me sigam lá que é bem legal. Você tinha um blog, mas ele tá meio... Você não tá Eu tenho um tempo, blog, né? e não tô tendo tempo pra atualizar muito. Mas fala qual que é o blog. Mas é Emanuele O. Guimarães também. Pode pesquisar lá no YouTube. Que Vou colocar aqui aparece tudo na lá. descrição do vídeo, não precisam ficar... Ai, meu Deus, ela não me tá, não tá. Respira. Me siga no Instagram também, te sigo de volta, a gente troca likes. Qual que é o seu Instagram? É Emanuele OG. Emanuele com 2 L's, OG. Ok. Sigam ela no Instagram, não só porque é bonita, mas porque ela posta muita coisa legal pra vocês, principalmente no Snapchat, hein, gente? Mostra a No rotina Snapchat. dela e tudo mais, né? Sim. O pessoal gosta bastante, então não deixa de seguir que vai ser muito legalzinho pra você.
E uma última mensagem aí pro pessoal que tá nessa batalha, nessa luta, que quer prestar medicina não só aqui no Brasil, como também fora. O que você pode deixar de mensagem? Então, pessoal, eu acho que o primeiro de tudo é ter muita força e não desistir. Se esse é seu sonho, se você acha que isso é pra sua vida, se você já se decidiu como eu, você foca e vai. Não pensa muito. Não pensa em revalida agora. Não pensa em, o que eu quero, especialização, não sei. Não pensa nisso, porque você tem 8 anos, querido. Não pensa nisso. Fica de boa. Entendeu? Então, foca em terminar a carreira. Terminando a carreira, aí eu vejo revalida, vejo especialização, vejo voltar pro Brasil, vejo qualquer outra coisa. Mas se você acha que é isso que você quer mesmo, vai com tudo. Dá certo. Que vai dar certo. Vai ser muito recompensado, você vai ver. Show. Gostaram? Não é uma gracinha essa menina aqui, não é uma gracinha essa menina aqui? É gracinha essa menina aqui. Ela é uma gracinha. Eu adorei, Manu, eu queria muito agradecer a sua presença. Super. Ela tá voltando já pra gente. A gente gravou uma correria. Eu falei com ela ontem. Manu, você vai gravar um vídeo comigo falando da faculdade e tal? Tá bom, vamos gravar. Quando? Amanhã. Amanhã já. Amanhã. Domingo você tá voltando, né? Domingo eu tô voltando. Domingo ela tá indo de volta, então não deixem de seguir ela no Snapchat. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver entrevista com estudantes de outras áreas também e profissionais de áreas aí específicas, alguma coisa que você esteja em dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Que aí eu vou atrás e vou trazer também pra você. Tá bom? Tá bom, meu querido? Beijo maravilhoso nesse seu coração lindo, abençoado, cheiroso, dengoso. Até o nosso próximo vídeo e tchau! Mãe, olha, tô aqui, mãe, tô na Globo, mentira. É só redação e gramática dele. Mãe, beijo. Pai, beijo. Amigos, beijos. Mozão, beijos. Me aceita. Por mais que seja a distância, eu quero você. Vai dar certo sim! Vai dar! Ele vai me matar.